Vamos colocar de pé e fazer uma leitura bíblica novamente num texto, para depois vocês sentarem e ficar à vontade? O texto de apoio que nós vamos estudar hoje, eu vou ler o 31, vocês lêem o 32, vou ler o 33, vocês vão ler o 34, vamos proceder. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue. Vocês, 1, 2, 3, vamos lá. Nós estamos lendo uma coisa, já estamos começando a ensinar. O que é túnica? Não confunda com tunica. Túnica é uma vestimenta, é uma veste que só ela é de uma peça só, braços, né? E desce o corpo inteiro. Então José, o filho de Jacó, tinha uma túnica diferenciada. Quando o pai viu, sabia que era claro, evidente, que era verdadeiramente a veste do seu filho, né? Vamos continuar, vou ler o 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José, né? Vamos aí o 34, vocês. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Vamos vocês? Veja bem, por essa época ou ocasião em que aconteceu este episódio com José. Repita após mim: Senhor Deus, fala comigo nesta noite, porque eu vim na sua casa para ouvir a sua voz. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Notem que no verso de número 38, a seguir, é o nosso estudo de hoje. Síndrome de uma identidade penhorada. Os irmãos sabem que a origem desse acontecimento na vida desse personagem chamado Judá, esse acontecimento foi um trauma que ele sofreu muito grande em compactuar-se com seus irmãos para desagregar, desvincular o seu irmão mais novo, que estava sendo enojado, perseguido pelos outros irmãos, simplesmente porque era diferente. Ao José não compactuar com as atitudes horrendas, com as atitudes imorais, desonestas dos seus irmãos, os seus irmãos passou a criar o quê? Um sentimento de raiva e inveja, porque o pai dele, ao perceber que ele não compactuava com as atitudes erradas dos seus irmãos, o seu pai passou a dar uma atenção preferencial a ele, mesmo ele tendo 17 anos de idade. Eu sempre digo, maturidade não está só relacionada à idade. Existe uma série de fatores e atributos e atitudes que ao apregnar elas na nossa vida, a nossa maturidade começa a ter mais estabilidade com mais tempo. Os seus irmãos tinham mais tempo de vida do que ele, sim ou não? Tinha. Mas ele demonstrava que tinha uma maturidade já antecipada. Por conviver muito perto do seu pai,
e ver que seu pai tinha uma intimidade muito grande com Deus, aquela intimidade que seu pai tinha com Deus transferiu para ele um senso de responsabilidade. Deus, ao vasculhar a vida dos filhos de Jacó, à procura de alguém para Deus investir nele, Deus encontrou esse rapaz de 17 anos. Deus se engraçou com ele, gostou dele, as atitudes dele eram diferentes. Era um homem que tinha sonhos, que tinha ideais, que tinha objetivo de vida. Um cidadão que queria fazer a diferença na sua geração, na sua época. E eu sempre digo e vou dizer, todo sucesso, ele não só desencadeia simpatia e admiradores para a sua vida. O sucesso incomoda muita gente, inclusive quem não é seu simpatizante, inclusive quem não gosta do seu sucesso. A maioria das frustrações nossas é porque nós incutimos tanto em querer atender todo a simpatização dos nossos admiradores e esquecemos de nos preparar para conviver na nossa trajetória com aquelas pessoas que não vão sentir bem com o nosso sucesso. E José enfrentou isso. Então, quando o Judá, o quarto filho, que nós vamos ver aqui, quando o Judá viu que seus irmãos iam mesmo matar o José por causa da inveja, ele fez-lhe uma proposta. Em vez de nós matar o nosso irmão, que tal lucrar com ele? Vamos vendê-lo, pegar o dinheiro e repartir entre nós, elaborar uma mentira muito bem elaborada, pegar a túnica dele e dizer para os homens que vão comprá-lo: vendemos o nosso irmão, com uma exceção, nosso irmão tem que ir nu, pelado, ou só de cueca. A túnica dele nós precisamos. Vamos matar um cabrito, passar o sangue na túnica do nosso irmão, guardar o dinheiro para nós e dizer para o nosso pai que nós não encontramos com ele, como vocês conhecem a história, e pronto, não tem mais nenhum problema. Só que isso gerou uma consequência bem maior que eles esperavam. E o capítulo 38 do livro de Gênesis abriu esse parêntese para contar a história deste homem chamado Judá, o homem da onde Deus iria usar para trazer ao mundo Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Quem crê que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou? Dá um glória a Deus aí, né? Então veja bem, como o tema do assunto fala sobre síndrome de uma identidade penhorada, vocês sabem, na realidade, nós temos que fazer a mesma introdução de terça passada, que uma das maiores crises que castiga a nossa humanidade hoje, nem tanto, ou às vezes nem tanto, é a crise política, moral ou social. Não crise política e social ou econômica, mas a crise moral. Nunca se viu hoje uma geração tão insensível a princípios e valores como a nossa geração de hoje. Deus me perdoa, nunca se teve tanta facilidade em ter disponível conhecimento, nunca se teve tanta facilidade em ter acesso à cultura, algo que demorava 10 anos, 5 anos, 1 ano, 1 mês, uma notícia para chegar em certo lugar do Brasil, hoje chega instantaneamente em velocidade de milésimo. Mas com o nosso aproximação dessa cultura, desse conhecimento, nem todos estão preparados para digeri-las. E esse excesso de informação e de conhecimento está mais intoxicando a nossa sociedade do que moralizando ela. Esse excesso de informação, de conhecimento, de notícias, que a nossa sociedade hoje, a maioria, é uma sociedade muito bem informada, mas informação não toma o lugar do conhecimento. Digam após mim: informação não é conhecimento. Mais uma vez para você perder o sono, vamos lá: informação
não é conhecimento. A pessoa acha que está diante de muitas informações, gera conhecimento. O conhecimento requer disciplina, o conhecimento requer aplicação, o conhecimento requer temporalidade. O conhecimento não chega na nossa vida instantaneamente como uma notícia. Os conhecimentos requerem pesquisa, averiguação. Então nós estamos numa sociedade hiperinformada, mas a sociedade que menos consome conhecimento no mundo é a sociedade de hoje. A que menos consome conhecimento, que menos lê livros, menos tem acesso à cultura, é a sociedade de hoje. Uma sociedade intoxicada, e conhecer não é o mesmo que sentir, não sentir não é o mesmo que conhecer. Nem tudo que eu estou sentindo vai agregar valores e princípios na minha vida. Conhecimento, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nota que você vê que às vezes o maior problema da sociedade de hoje não está fora dela, mas dentro dela, na moralidade das pessoas. Quando nós perdemos o propósito, porque Deus nos trouxe ao mundo, né? Porque Deus não trouxe ninguém aqui aleatoriamente. Deus tem um propósito definido na minha vida, tem um propósito definido na sua vida. Deus, a Bíblia diz que antes de você ser formado, antes de eu ser formado, Deus já tinha claramente diante dele nossos dias de vida, quem nós seríamos e o nosso DNA. Quantos podem dizer glória a Deus diante da sua presença, né? Agora, a desconexão com esta finalidade da nossa existência, quando nós nos desconectamos de Deus, afastamos do propósito de Deus, da verdadeira finalidade com que Deus nos criou, saímos do propósito e da vontade de Deus, nós não passamos mais viver, passamos mais vegetar do que viver. Quer ver? Coloca aí Romanos capítulo 12, vamos ler do versículos de número 1 e 2 para os irmãos entender. Por que nós... Você tem condição de colocar na atualizada? Tem condição de colocar na atualizada? Preste atenção para os irmãos ver. Vamos ler o verso de número 1, que diz o seguinte: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? E apresentar esse corpo em sacrifício vivo é agradável ao Senhor e é chamado do nosso culto racional. Agora olha o verso de número 2. Rogo-vos, o verso de número 2, está aí, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Transformar pela renovação da vossa. Então eu preciso remover da minha mente aquele conhecimento que não agrega valor na minha vida, mas pôr na minha mente conhecimento que me transforma, conhecimento que age na minha atitude, conhecimento que age no meu coração, conhecimento que muda meus hábitos, conhecimento que me aproxima de Deus. Então está dizendo, quando você renova essa mente, porque você renovou essa mente através do seu culto racional, você vai passar a experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quem? Então, quando eu estou conectado com Deus, eu vivencio, eu vivo, eu tenho acesso à boa, perfeita e agradável vontade de quem? Você pode dar um glória a Deus por causa disso, para a glória de Jesus? Pode voltar. Então isso é real na nossa vida. Mas note bem, vamos continuar estudando sobre esse rapaz, sobre Judá. Quem que era Judá? O quarto filho de Jacó, com Lia ou com Leia, como você sabia. E nós vamos descobrir que esse rapaz, né, ele perdeu a esposa, perdeu os seus filhos, porque ele penhorou a sua identidade. E nós falamos aquele dia, terça-feira passada, que sempre quando alguém vai fazer um penhor, sempre o penhor tem um valor bem a mais do bem que está sendo empenhorado por ele. Sim ou não?
que nós falamos terça-feira passada? Você precisa de R$2.000, mas tem um carro que vale 10. É claro que é mais vantajoso para quem você chega e diz: olha, tem como me emprestar R$2.000? Eu vou pregar o documento desse carro e colocar na sua mão como penhor, como garantia, que se eu não pagar os R$2.000, o carro fica penhorado para quitar a dívida. Então veja bem, você vai ver que no estudo nós descobrimos que sempre o diabo, ele tem uma oferta que aparentemente é vantajosa, lucrativa e prazerosa. Mas o interesse dele, você vai descobrir que nem sempre ele quer te dar porque te ama. Ele tem em mente uma lucratividade em troca. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. E ele anda de redor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vamos dar continuidade. Aí nós aprendemos aqui nós falamos sobre que o nosso assunto está girando em torno das 4 atitudes que indicam que estamos perto de penhorar a nossa. 4 atitudes que indicam que estamos perto de penhorar a nossa. Então nós descobrimos que a primeira atitude que indica que estamos perto de penhorar a nossa identidade é quando estamos tentando fugir daquilo que não vamos conseguir esconder. Nós falamos sobre isso terça-feira passada. A primeira atitude que indica que nós estamos tentando penhorar a nossa identidade é quando estamos tentando fugir daquilo que nós não conseguimos esconder. Vocês viram no capítulo de número 38, verso 1, que ele fugiu da casa do pai dele, da prole, da sua família, do seu lar, tentando fugir do trauma que estava corroendo e deteriorando a alma dele. Mas ele não conseguiu esconder dessa dor, dessa decepção, dessa frustração, que a origem dela estava dentro dele e não de fora dele. Às vezes o nosso problema não é territorial, não é local, não é estadual, não é nacional. Você pode mudar do Brasil para os Estados Unidos. Se você é um fracassado aqui, se você é uma pessoa escrava da síndrome dos problemas imaginários, se você é uma pessoa que sempre está alimentando uma baixa autoestima na tua vida, para onde você for, seu problema vai contigo. Deus primeiro não quer trabalhar fora de você. Deus quer começar uma grande obra de dentro para fora da sua vida. Quantos podem dizer glórias ao nome de Jesus? A segunda coisa que nós aprendemos é quando quebramos os princípios bíblicos, quando quebramos os princípios bíblicos para fazer aliança com os produtos do inimigo. Nós falamos sobre o jugo desigual, Ele quebrou uma série de princípios bíblicos, ele quebrou. Por que ele quebrou? Tentando fazer aliança com o produto do inimigo. E agora hoje nós vamos resumir e terminar. Nós vamos falar sobre a terceira atitude que indica que estamos perto de penhorar a nossa identidade. Qual que é, pastor? É quando não levamos a sério os compromissos que assumimos diante de Deus. Repetem após mim: quando não levamos a sério, diga, os compromissos que assumimos diante de Deus. E depois nós vamos falar sobre quando os nossos olhos governam o nosso coração. Então, quando não conseguimos, levar a sério os compromissos que nós assumimos diante de Deus. Olha essa atitude dele, cara. Olha que atitude dele. Veja o que ele fez, olha aqui. Ele recusou fazer justiça à nora dele, deixando de cumprir o que ele havia prometido para a nora dele. A nora dele, Tamar, teve o primeiro casamento com o Er. O Er era endemoniado, vocês aprenderam, jugo desigual, morreu, Deus matou ele. Ela casou com o Onan. O Onan também era endemoniado, Deus permitiu a morte dele. Aí ficou o Selá. Aí o que ele fez? Olha o que ele falou para a nora dele. Olha o que ele falou para a nora dele: fica-te aqui viúva na casa do teu, até que Selá meu filho seja. Ó, ele está falando para ela. Falou: não, vai lá para a casa do seu pai, fica viúva lá, até que o meu terceiro filho, o Selá,
ele esteja grande. Aí quando ele estiver grande, olha o que ele fala para ela, Aí ele disse, até que o rapaz esteja, porquanto diz, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa do seu. Ela obedeceu ou não obedeceu o juramento dele? Ela levou ou não levou a sério a proposta dele? Ela levou. Ela assumiu aquilo ali, a proposta que tinha feito. Só que no capítulo 34, verso 14, diz que ela percebeu que o rapaz cresceu, chegou na hora de casar, mas o rapaz não foi entregue para ela. Ela percebeu que o sogro estava lubridiando ela, defraudando ela, enganando ela, tirando vantagem da paciência dela. Não, deixa ela para lá como viúva, ela vai acabar morrendo. Sendo que ela tinha um direito dela, era direito dela do levirato. Qual que era esse direito do levirato? Vamos aprender, olha. Obrigava que o homem que casar com a viúva do seu filho, do seu irmão, quando este não deixava descendência masculina. O primeiro filho desse casamento era considerado descendente do falecido. Era um direito que ela tinha, o direito de levirato. Era um direito dela, e ele sabia que ela tinha esse direito. Mas ele fazendo de tudo, as manobras, as gambiarras. Nós temos sempre um jeitinho, eu tenho uma raiva disso, e o jeitinho brasileiro. Gente, nós somos, eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de conhecer algumas nações fora do Brasil. Gente, a gente é visto fora com essa imagem ruim. O jeitinho brasileiro, não deixa a porta aberta, que senão ele pega. Cuidado com o caixa, o brasileiro é mala, ele sempre tem um jeitinho de manobra. Isso é ruim, é o diabo que está tentando colocar essa marca na vida da gente. A Bíblia diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Quem pode dizer uma salva de palma aí? Um glória a Deus para o Senhor Jesus. Ele não assumiu o compromisso, o direito dele. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o direito do levirato. Vamos ver, olha aqui, Deuteronômio 25, 5. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará ela e tomará por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. E será que que ela der à luz, estará em nome do seu irmão, o defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Era um direito que ela tinha, costume primitivo do povo daquela época. Por isso que os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, chegou para Jesus e falou assim: mestre, uma mulher casou com o primeiro, com o segundo, terceiro e até o sétimo, e ninguém deles gerou filho com ela, todos os 7 eram estéreis. E aí na ressurreição, quando ela ressuscitar, ela vai escolher qual dos 7 para ela morar, porque ela possui os 7 e a possuiu. Jesus disse: olha, errai-vos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos serão como os anjos. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor Jesus? Então isso é real. Aí você descobre aqui que ele não assumiu o compromisso. Ele não assumiu um compromisso. Por que ele não assumiu? Ele estava enganando ela. Então essa atitude de quando estamos perto de penhorar a nossa identidade, é quando a gente passa agora a não honrar os nossos compromissos. Judá estava defraudando o direito que Tamar tinha de levirato, defraudando, tirando vantagem. Irmãos, se não tomarmos cuidado, sempre nós, se tiver oportunidade, se não tiver a graça de Deus, tira vantagem sobre a vida dos outros. Tira vantagem sobre a vida dos outros. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Está no nosso DNA. Só a graça de Deus para ter misericórdia. Só a graça de Deus para ter misericórdia. Existe uma sensibilidade na humanidade para a desonestidade enorme. As pessoas têm uma facilidade de ser desonesto, não cumprir um trabalho assim honesto, não honrar. Se você foi contratado para trabalhar, você é cristão, honra o seu compromisso, seja fiel no seu trabalho.
no compromisso que você assumiu. Se você vê que você está tomando prejuízo, chega e fala: não posso fazer, vai me dar prejuízo, não vou me envolver com isso. Mas seja honesto na área que Deus te colocou, seja honesto em tudo que você for fazer. O cristão, ele não traz legalidade do diabo para dentro da sua casa. Lá no livro de Abacuque diz assim: ó, ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos. Está no livro de Abacuque, se você encontrasse aí. Ai daqueles que ajuntam na sua casa bens mal adquiridos. Tudo que você faz com gambiarra, com roubo, troca um relógio, dá água, você sabe que está roubando, vai lá, faz uma gambiarra, faz gambiarra na energia, faz gambiarra de tudo quanto é jeito. Tudo a Bíblia diz, é sim, sim e não. O que passa disso é o quê? Acabou. O que passa disso é procedência maligna. É sim, sim, não, não. Eu trabalhei numa empresa, na Geonex, empresa de gelatina, 8 cheques só assinados pelos diretores. Chegava aqui dentro de Goiânia, os funcionários já eram acostumados a atender compradores de empresa. E aí, parceiro, vai colocar no cheque o mesmo tanto. Como é que é? Vai pôr na nota quanto? Pôr no cheque. Eu passando por luta, dificuldade, filhos, tudo adolescente, passando por dificuldade, mas Deus falava comigo: cuidado. Uma vantagem agora pode ser um penhoramento de desvantagem enorme no amanhã. Passa o que você está passando, mas seja fiel, seja honesto, seja honesto. Trazia aquele tanto de gente para almoçar aqui em Goiânia, no carro, chegava aqui no restaurante, os colegas chegavam em mim e falavam assim: larga de ser bobo, rapaz, larga de ser palhaço. Você está pobre desse jeito porque você quer, está tendo oportunidade, moço. A empresa é rica, é bilionária, mande a mão. Irmãos, não penhora a sua identidade com desonestidade. A Bíblia diz que você tem que ser justo. Vamos ler a Bíblia, Abacuque 2:9. Vamos ler junto, 1, 2, 3, vamos lá. Daquele que ajunta na sua casa bens mal adquiridos. Ai, vai doer mais tarde. O nosso adversário, ele você vai descobrir aqui, não adianta. E Judá, o que ele fez? Pode passar para frente. Então Judá, você percebe aqui no texto bíblico, se você olhar, que ele começou, e a Bíblia mostra claramente. Olha o que a Bíblia fala, olhem para cá, ó. A Bíblia afirma que em vez de serem, eles vão ser o quê? É a Bíblia que fala. Pastor, mas o senhor arrumou isso? É a Bíblia. É a Bíblia que fala, não estou inventando nada. A Bíblia diz assim, ó: maldito aquele que faz a obra do Senhor. Aqui está dizendo a terceira atitude que estamos que indica que estamos perto de penhorar a nossa identidade, é quando não levamos a sério os compromissos que assumimos diante de Deus. E a Bíblia está dizendo: maldito, amaldiçoado aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tudo que Deus põe na mão não leva a sério, não faz com perfeição, com dignidade. Eu sou pastor da igreja. Os irmãos que trabalhou comigo no mutirão aqui, viu o reboque que foi feito aqui, daqui até lá, viu o reboque que foi feito ali de fora, viu os três, eu sempre falando para eles, para a obra de Deus tem que ser feita com perfeição, tem que ser muito bem feito, tem que ser algo que fique para sempre. É dinheiro sagrado, é as coisas de Deus, não pode ser feito de qualquer maneira. A Bíblia está dizendo: é amaldiçoado quem faz relaxadamente. E eu encontro essa parábola aqui, vou ler com vocês, chegando por fim que o recebera. Quantos talentos ele recebeu? Disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Eu fiquei sabendo. O Senhor me deu quantos talentos Deus deu para ele? Só um talento, deu para ele.
Ele falou: não, esse homem é muito severo, e ele tem uma radicalidade muito grande de cobrança. Eu vou fazer o seguinte, vou esconder. Olha o que ele fez, receoso ele fez, eu pus com letra maiúscula, receoso no verso 25, ele fez o quê? Ele escondeu. Ele escondeu, achando que essa atitude, achando que essa precaução era vantajosa, ia ser louvável pelo seu Senhor. O seu Senhor ia louvar ele por causa dessa atitude. Aí veja o que aconteceu, Aí respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e... Eu destaquei a letra negligente, eu destaquei, servo mau e... Você é mau. Eu te dei um talento para você desenvolver, você emburrava, fazia cara feia lá na igreja. Você lá na igreja achava que a igreja tinha que implorar, aplaudir você, bajular você, encher o seu ego para você fazer algo que nem seu era. Eu emprestei para você, dei para você desenvolver, mas você, porque você era habilidoso, você fazia bem, você achava que a igreja devia a você uma atenção a mais, muitos aplausos. A Bíblia está dizendo: você é um servo que... Vamos lá, gente, a Bíblia está dizendo: você é o quê? Mau e negligente. O que é uma pessoa negligente? Fala qualquer coisa, tá bom. Alguém negligente é irresponsável. Irresponsável, né? Que não faz aquilo que foi designado para ele fazer. Sabia que, já que você sabe que eu ceifa onde eu não semeei, você sabe que eu ajunto aonde eu não espalhei, por que então que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros, para quando eu voltasse eu recebesse o que era meu com juro? Tirar-lhe, pois, o talento e dai o talento para quem? Tira dele, vamos ver quem vai ganhar. Tira o talento dele e entrega para quem? Quem tem 10. Nós achamos que Deus vai ficar aqui na igreja assim: não, servinha minha, servo meu, vem, vai hoje fazer a minha obra. Você quer que eu ponha um pirulito na sua boca? Você quer que eu dou o que para você? Deus olha para você: chega, negligente, mau, emburrador, e eu já estou cheio de você. Toma esse talento dele e dá para aquele que está fazendo a obra com coragem e com alegria. Quem pode aplaudi-lo, que aplauda. Quem pode dar glória a Deus, que dê glória a Deus. O talento não é seu não, irmão. O talento é de quem te deu. E ele não te deu o talento para você guardar. Olhe para alguém que está do teu lado e fala para ele: tira esse talento da gaveta. Fala para ele: vai. Fala agora de novo, fala agora com cara de profeta: tira esse talento da gaveta. Fala para ele aí, vai. Tira daí. Vamos aqui para o verso de número 29. Porque todo aquele que tem se lhe, e o que terá em, mas o que não tem, mais ao que não tem, até o que tem lhe será. Vamos para o verso 30. E o servo lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, vamos assumir o compromisso que Deus nos deu. Quem pode dar um glória a Deus aí agora, em nome de Jesus? É assumir. Olha, deixa eu dizer algo que nós aprendemos para você, preste bem atenção. Não existe posição maior do que a outra. Não existe. Existem funções diferentes. Digam após mim: não existe ninguém maior do que o outro. Existe funções diferentes. Olha aqui, porque eu coloquei a irmã Lorena, Deus me orientou a irmã Lorena como líder esse ano. Deus não está falando para mim que a Lorena é maior do que as outras irmãs da igreja. Deus está falando: a Lorena está numa função diferente. Mas para Deus, todas as irmãs aqui, a irmã Irene, a irmã Maura, aqui para Deus, todos têm o mesmo valor. Ninguém é menor e nem maior do que ninguém. Não existe ninguém maior do que ninguém. Eu não sou maior do que o presbítero Nielson, não sou maior do que o presbítero pastor Cirilo, não sou maior do que o Ebim, não sou maior do que o pastor João Filho. Existe função diferente. O João Filho toca, eu não toco. O João Filho canta, eu não canto. O Ebim toca e eu não toco. O Ebim canta, eu não canto. Eu não sou maior do que
que o Ebim, porque estou ensinando. O Ebim não é maior do que eu que está tocando. Existe função diferente na obra de Deus. Quem pode aplaudi-lo, que aplauda. Quem pode glorificá-lo, que glorifica. Função diferente, que o texto está mostrando, né? Agora, olha, a quarta e última atitude que indica que estamos perto para penhorar nossa identidade. Vamos ler junto? Leiam após mim. Quando os nossos olhos governam o nosso coração. Essa é forte, né? Quando os nossos olhos governam o nosso coração. Isso aqui é muito forte mesmo. Por quê? Vamos voltar para o Judá novamente. Olha, síndrome de uma identidade penhorada. Veja, a mulher, a Tamar, conhecendo os maus hábitos do sogro, ela conhecia os maus hábitos do sogro. O que ela fez? Ela então traçou um plano e se vestiu de quê? De prostituta cultual. Ela disse: ele não está honrando o compromisso que ele assumiu comigo. Ele não está honrando. Eu conheço as fragilidades dele. Eu conheço a fraqueza dele. Posso tirar vantagem. Bloqueia as suas fraquezas. Blinda as suas fraquezas. Blinda seus pontos fracos. Evita território aonde seus pontos fracos ficam vulneráveis. Evita circular no território do inimigo aonde ele conhece seu ponto fraco. Evita. Tome muito cuidado. Nota que ela percebeu que os olhos dele governavam o seu coração. Nós temos, Jesus disse assim, Jesus disse que o homem que tem os olhos bons, sua vida é uma vida abençoada. O homem que tem os olhos maus, sua vida é uma vida de tribulação, maldição e sofrimento. Nem tudo que agrada aos meus olhos vai ser benéfico para a minha alma. Digam após mim: nem tudo que agrada a meus olhos vai ser benéfico para a minha alma. Quem quer sair daqui dos olhos abençoado por Deus, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas? E nota que você vê aqui, que no versículo, capítulo 38, verso 14, eu gosto de ler com a igreja. Olha, 38, então ela tirou de sobre si as vestes da sua, porque ela ainda estava se conservando como viúva, aguardando a promessa dele, né? Aí ela pegou, porque olha o tanto que é interessante, naquela época, as mulheres eram distintamente conhecidas pelo vestir. A prostituta tinha que vestir como prostituta. Uma viúva tinha que se vestir como viúva. Uma mulher virgem tinha que se vestir como uma mulher virgem. Uma mulher casada tinha que se vestir como uma mulher casada. Então todo mundo via ela com aquele tipo de roupa, sabia, ela é viúva. Ela está aguardando uma promessa. O sogro dela prometeu. Porque olha, o que é levirato na íntegra mesmo? Era o seguinte: o esposo morreu, o irmão mais próximo está solteiro? Está. Era direito dele casar com ela. O primeiro filho que ela gerasse, tinha que ser devolvido, levar o nome do homem que tinha morrido, que não deixou descendência. E ela nunca mais poderia ter relações sexuais mais. Voltava a ser viúva novamente e dava a ele direito de casar de novo com outra mulher e tirar descendência de sua prole. Era o direito do levirato. Mas o morreu. O Onã não queria dar a ela esse direito. O que ele fazia? Ejaculava na terra, porque queria continuar usando ela a vida inteira, porque quando ela gerasse o primeiro filho, ela tinha que ficar viúva para o resto da vida e cuidar do filho. Então ele queria continuar usando ela como objeto satisfatório. Deus matou ele por causa dessa atitude. Aí agora o Selá, com medo, o Judá com medo de Selá morrer, o que ele faz? Ele fala: nunca que eu vou cumprir essa promessa. Jamais eu vou cumprir essa promessa. E quando o filho, mas pastor, se a pessoa falasse: pai, eu sei que quem tem que casar com ela sou eu, mas eu não quero casar com ela. E aí, como que eu faço? Então ele tinha que chegar na porta da cidade, mas ela, para dar direito dela casar com outro homem, ele tinha que chegar: sou eu,
que tenho que casar com ela para dar origem à descendência ao meu irmão, mas eu não quero casar com ela. Então, diante dos anciões da cidade, na porta da cidade, ela tinha que vir bater na cara dele, pá, na frente de todo mundo e cuspir. Cuspir na cara dele 3 vezes, na frente de todo mundo. E aí tirar os calçados dele, ele ficar descalço e entregar para ela. Aqueles calçados era um documento que ela fez, o que ela tinha um documento, um penhor que agora ela podia casar com qualquer outro homem. Quem tinha que possuí-lo para dar descendência a outro homem, não quis possuir, mas nem isso fizeram com ela. Nem isso fizeram com ela. Ela, conhecendo que os olhos do sogro governavam o seu coração, criou um plano, criou uma estratégia, criou uma manobra. E aqui você descobre que ela fez o quê? Vamos voltar para cá. Diz o seguinte, então ela tirou a veste de viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, olha, eu pus de letra maiúscula, eu disse, é quando os olhos governam o seu. Ela vestiu como prostituta, pôs um véu, sentou perto da fonte e ficou lá com o véu na cabeça, esperando. Meu sogro vai passar aqui mais cedo ou mais tarde. E meu sogro, os olhos dele governam o coração dele. Meu sogro tem um ponto fraco. Preciso tirar vantagem do ponto fraco do meu sogro. Meu sogro não está sendo justo comigo. Tenho que tirar vantagem da fraqueza dele, para dar uma lição de moral nele, para ele ver que eu estou levando a sério o compromisso que ele não está assumindo comigo. Então, Judá vendo que ela, vendo Judá, e teve porque ela havia coberto o seu. Então ela era uma prostituta cultual, não era qualquer prostituta. O povo cananeu descendente dela, quando eu estive na Grécia, no ano de 97, eu estive na cidade de Atenas, na cidade de Corinto, quer dizer. E na cidade de Corinto eu fui lá no templo de Afrodite. Quando Paulo escreveu aquela carta aos coríntios, a cidade de Corinto, no templo de Afrodite, tinha 1000 prostitutas cultual. Essas mulheres pisavam na areia e a cigra que as sandálias dela deixavam de rastro, falava, siga-me e te darei o amor dos deuses. Então, naquela época, no mundo pagão dos gregos, no mundo pagão romano, no mundo pagão daquela época do povo cananeu, eu poderia ser um homem casado, mas como espécie de purificação, eu procurava uma prostituta dessa, que era prostituta cultual, e iria me coabitar com ela, dizendo que estava fazendo oferenda ao Deus que ela servia. Por isso que ela tinha que cobrir o rosto. É como um tipo de... tem uma nova modalidade aí que as pessoas trocam de casal, swing, que eles falam aí, né? Então a pessoa não via o rosto dela, não podia descobrir o rosto da pessoa, porque ela possuía muitos homens na cidade. Então veja que a Bíblia mostra que ele viu ela, teve ela como prostituta, né? Porque ela havia coberto o seu rosto. E aí a gente descobre aqui, que ele pega e começa a oferecer espontaneamente ao pecado. Não é ela que fala para ele assim, ô gatão, ei, ô tesouro, ei, saradão, gatinho. Ela fez isso para ele? Vamos, gente, conversa comigo. Ela fez isso com ele? Ela não fez. Ele se ofereceu espontaneamente ao... Tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que não é o demônio que chega lá na porta da casa da gente e bate no interfone, toca lá dentro, você atende. E aí, quem está falando? Eu sou Satanás. E aí, o que o senhor quer? Eu vim aqui trazer um pecado para você. O diabo faz isso? Não faz, irmão. A maioria das misérias da nossa vida são nós que buscamos com as nossas próprias mãos. Nós nos oferecemos como sacrifício vivo e agradável ao pecado. Nota aqui que olha o que ele faz, por que ele penhorou a sua identidade? Dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Deixa eu te possuir. Ele dirigiu a ela, foi lá. Tem pessoas que, pastor, mas meu filho não poderia ter morrido, meu filho estava crente, e aí foi esfaqueado, levou um tiro, roubou, mas que lugar que ele estava orando? Estava na igreja? No congresso de jovens? Estava fazendo a obra missionária? Não, estava na boca do fumo.
Não, ele estava lá no carnaval, estava lá no bar com os amigos. Meu querido irmão e minha querida irmã, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, ó, a Bíblia que fala: sede sóbrios e vigia. Coloca aí 1 Pedro 5, versículo de número 8. Preste atenção nisso aqui para você ver. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. Depois você volta para lá, ó. Sede o quê? E volta naquela tradução nossa que nós gostamos de usar. Olha lá, nossa tradução, AR. Isso aí demora para valer, né? Vamos ler nesse aqui mesmo. Sede sóbrios porque o diabo vosso, o que o diabo é nosso? Adversário. Aqui, ó, aqui está o Vila Nova, que não ganha de ninguém mais, e está o Goiás. Então vem cá, os dois vão jogar. O que os dois estão sendo no jogo um do outro? Adversário. O time que vai ganhar é aquele que vai explorar mais o ponto fraco do... O técnico está aqui de fora do campo olhando. Ó, rapaz, aquela defesa do Vila lá está ruim. Pelo que eu estou vendo, está vindo. Vou pegar o meu melhor atacante e vou tirar vantagem da defesa ruim do Vila. O diabo olha para mim, olha para você e fala: a fraqueza dele é celular. A fraqueza dela é novela vagabunda sem vergonha. É programa do lixo que nem Satanás quer. A fraqueza dele é isso. A fraqueza dela é aquilo. Aí o que ele vai? Eu sou adversário, vou tentar explorar. Mas a Bíblia diz: sede sóbrios e... porque ele anda de redor. Diga comigo, ele anda de redor. Fala para alguém que está do teu lado: ele está de lá de quem está ao redor. Fala. Não, gente, pelo amor de Deus, estamos terminando. Diga: ele está de lá de quem está ao redor. Então vamos ver quem está ao redor. Quer ver? Vamos ver quem está ao redor. Ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa. Ele anda como um leão. Quem que eu vou tragar hoje? Eu preciso tragar alguém. Agora preste atenção, faça favor aqui, obreiro. Não vou te desmoralizar não, vem cá. Chega aqui. Fica aqui do meu lado aqui. Vem cá, Christopher, fica do lado de cá. Esse irmão está ao meu... O Cristo fica de lado dele, fica de lá. O Cristo está de... Então ao redor o anjo do Senhor acampa-se ao... O anjo do Senhor acampa-se ao... O inimigo está de lá de quem está ao redor. Então se o anjo está perto de você, o inimigo fica bramando, mas o anjo do Senhor está ao teu lado e te livra de todo o mal. Quem pode aplaudir a Jesus? Muito obrigado, Deus os abençoe. É buscando a quem possa tragar, atrás de uma oportunidade. Eu contei a história de um presbítero, um amigo meu, que deu uma carona. Ele é superintendente da escola dominical da igreja que eu dirigia. Deu uma carona a um ex-colega fumador de maconha. E aí no carro, chovendo, eles descendo a BR-060 ali, ó, e eu sozinho dentro de casa, sentado, sozinho na sala, e ele lá ia junto com o colega, os dois ouvindo lá umas músicas, e ele falou pro colega: e aí, você ainda fuma o baseadão? Eu tenho anos que eu não fumo mais. O colega, além de fumar, ele está aqui do lado, até vou tirar para você ver, e começou a passar perto dele, dentro do carro. E ele que deu a carona. Sabia que o cara andava entulhado de maconha para tudo quanto é lado. Mas ele que ofereceu a carona. Ou o cara entrou na marra dentro do carro dele? Não entrou. Ele deu a carona. O que aconteceu? Moral da história: o colega dele falou assim: você quer dar uma cheiradinha? Cheirar não é pecado não, pode cheirar. Dizendo ele, pegava o cigarro da maconha e vai dizer: não, acende só um pouquinho aí. Quando eu liguei no celular dele, Motorola, um daqueles grandes, ele atendeu, ele estava chorando. Falei: Deus falou para mim que você acabou de fumar um cigarro de maconha. Fumei, pastor. Vem cá para tratar de sua causa. Ele era presbítero, nunca mais ele prestou. Até hoje ele está desviado. Então o diabo, ele anda de redor, buscando a quem possa tragar. Bloqueia na sua casa os canais de pornografia. Você não bloqueou ainda não? Está dando lugar ao diabo. Se você não vê, seu marido pode ver uma hora. Se o seu marido não vê, sua mulher uma hora pode ver. Então tem que bloquear. Bloqueia tudo que dá legalidade ao diabo. Você ainda está vendo o lixo da Rede Globo ainda? Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Nem Satanás assiste Globo mais. Você está assistindo? Sangue de Jesus tem poder. Como vou caracterizar você? Aonde você está com a cabeça? O pecado cobra, o pecado cobra pelo prazer que ele... Tamar exige primeiro um pagamento. Ela exigiu, 38:16. E ela disse: que darás para que entres a...
Ela falou, peraí, você quer ter uma noite de prazer? O que você vai me dar? Eu quero ganhar. Ou você acha que o inimigo vem com uma bandeja de pecado para você, ou para nós, e chega com a bandeja de pecado e sai, é de graça, quem quer prostituir, quem quer adulterar, é de graça, quem quer roubar, quem quer mentir, é de graça, vem, promoção do inferno, grato para todo mundo. Vai não, irmão, ele vai cobrar trazendo doença para sua casa, ele vai cobrar trazendo briga dentro de casa, ele vai cobrar trazendo roubo, ele vai cobrar trazendo tristeza, ele vai tentar penhorar, ele quer um documento, depois que você banqueteia com ele, antes de você banquetear, ele fala, assina esse documento em branco aqui, ó, para me destruir e destruir a sua vida, mas você veio no lugar certo, na hora certa, na casa certa. Deus tem bênção para você. Quem crê aplauda, quem quer glorifica, quem crê exalta o nome de Jesus. E veja que o texto bíblico que nós estamos estudando esses dias, tudo capítulo 38, veja, o pecado cobra pelo prazer que ele oferece, e ele lhe disse, eu te enviarei um cabrito por rebanho. E ela diz, dás-me o quê? Dar-me o quê? Até que o envies. Ela disse, não vou ceder meu corpo para você primeiro. Cadê o cabrito? Não, o cabrito não está aqui ainda não. Tá não? Não. Então me dá um penhor, uma garantia. Uma garantia. E a garantia que ele deu, que ele penhorou, valia milhões de cabritos. Milhões de cabritos. Você está endividado? Corre lá na Caixa Econômica com uma joia de 10 mil reais. Você chega lá e diz, ó, preciso de R$1.000. É do interesse ou não da Caixa Econômica dar o R$1.000 para você e você penhorar a joia de 10 mil? Sim ou não? Sim. Aí ela disse, ó, dá-me o quê? Até que eu envie. Agora nota que a identidade dele agora foi penhorada. Por que foi penhorada? Veja, 38 e 18. Então disse ele, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu, que está na tua. Aonde é que estava a valorização que ele tinha, que não poderia penhorar? Estava na mão de quem? De quem? Dele. Ela está obrigando ele a dar ou está pedindo? Pedindo. Está pedindo. Ou você acha que você vai entrar em transe? Aqui, eu não vi, pastor. Quando eu vi, eu estava dentro do motel, na cama redonda, com espelho para todo lado. O demônio me levou. Mentir para o quinto dos infernos. Entendeu? Isso aí é pura mentira. A pessoa, eu sempre digo, o ato sexual é apenas a consumação do que já estava sendo realizado no coração. É apenas consumação. Veja bem aqui, olha o que ela diz. O que lhe, eu coloquei de vermelho. O que lhe, e entrou a ela e ela concebeu dele. Judá sacrificou o quê? Vamos lá, gente. Judá sacrificou o quê? Por quê? Termina a frase. Judá sacrificou o quê? Valores eternos por um prazer espontâneo. Por um prazer espontâneo. Ele sacrificou. Nós estamos estudando sobre a síndrome de uma identidade penhorada. E estamos no último ponto sobre o que, pastor Daxon? Estamos moendo que as atitudes que indicam que estamos perto de penhorar a nossa identidade. É quando tentamos fugir daquilo que não conseguimos esconder. É quando nós negociamos, fazemos aliança com o inimigo para o usufruir do seu subproduto. E agora nós estamos no último ponto, quando os nossos olhos governam o nosso coração. Os olhos dele governou o coração dele. O que está dentro do seu coração, com certeza, sua boca e seus olhos vão te ajudar. Então, valores eternos, vamos terminar. Olha, como diamante, a nossa identidade é como diamante, né? A nossa identidade, ela tem quantos aspectos? 3 aspectos ou 3 facetas, né? Ele penhorou 3 coisas que representam 3 aspectos da sua identidade. Qual que é o nome da primeira coisa que ele penhorou?
O anel é o selo, né? Depois a segunda coisa, o lenço. A terceira, o cajado. Então ele disse: que penhor que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. O espírito de sensualidade aplica um terrível golpe na história de Judá. O espírito da sensualidade aplicou um golpe terrível na vida de Judá, porque os seus olhos governavam o seu coração. Governava seu coração. E isto nós estamos vendo na sociedade de hoje, uma sociedade intoxicada pela imoralidade. Eu tenho uma pesquisa lá em casa. A maior indústria que nunca tem prejuízo das bolsas de valores é a indústria da pornografia. Pesquisa na sua internet aí para você ver os bilhões e bilhões de dólares que circulam no mundo pornográfico. A sensualidade para vender pneu, utiliza a sensualidade para vender de tudo nesse mundo, vender cerveja, utiliza a sensualidade. As mulheres, elas se acham no direito de feminismo e que ela tem direito, e elas não percebem que estão sendo exploradas por tudo nesse mundo, a sua sensualidade. E a exploração da sensualidade nesse mundo de hoje, um mundo onde você vê as pessoas não têm força para orar. Olha para as pessoas hoje, irmão, não dá conta de orar. O espírito da sensualidade. Confessa, irmão, alcança misericórdia, joga esse lixo no mato, transforma pela renovação da sua mente e experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Quem pode aplaudi-lo, que aplauda. Quem pode glorificá-lo, que glorifica. Isso é uma realidade nas nossas vidas. E nós estamos vendo, vamos andar rápido aqui para nós andar ligeiro. Primeiro aspecto do anel, a identidade. Olha, o anel era um documento de identidade, um selo com um brasão para autenticar assinaturas. Por meio desse anel, Judá poderia desfrutar de toda a herança espiritual da sua família. Era a identidade dele. O anel é a identidade espiritual. E você descobre aqui que ele era um herdeiro das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. A família dele, além de ser rica, era poderosa e influente nas bênçãos do Deus eterno, nos propósitos eternos. E ele agora esse anel confiava a ele uma posição de quê? Posição patriarcal. Não era qualquer coisa que o inimigo queria que ele penhorasse. Me dá um penhor, eu vou te dar o desejo imediato que você quer. O desejo instantâneo, mas me dá um penhor, eu quero o seu anel, eu quero a sua identidade. Nós estamos vivendo numa época dos homens doentes emocionalmente, sentimentalmente, por causa do lixo que circula na rede social. Homens que têm coragem de deixar se seguir e segue. Pessoas que te levam à pornografia, à sua bloqueia essas pessoas lá do seu Facebook, do seu Instagram. Crie barreira de proteção moral, barreira de proteção espiritual. Bloqueie a sua alma. Viva uma vida limpa e pura diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar um glória, nem que seja disfarçado, dá um glória a Deus aí agora, né? Vamos passar para frente. As bênçãos vinculadas à identidade espiritual é a garantia absoluta de que somos e o mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito que somos o quê? Diga para alguém que está do teu lado: sou seu irmão, também sou filho de Deus. Diga para ele, rápido, rápido. Diga para ele, olha aqui, nossos nomes estão escritos aonde? Mas não vos alegreis porque eu vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Isso são bênçãos vinculadas à nossa identidade espiritual. Somos herdeiros de uma eternidade de glória. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vós estejais também. Quantos podem dizer glórias ao nome de Jesus?
bênçãos espirituais, mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8:16, tenho por certo para mim, que as aflições desse tempo presente, não há de se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada naquele dia. O texto continua dizendo, olha, aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem pode aplaudi-lo, que aplauda. Quem pode glorificá-lo. Fala da nossa identidade espiritual. Agora vem o lenço, que é o cordão. A identidade, assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifica quem? O vosso, que está onde? No céu, né? Deus é glorificado no meu caráter. Eu coloquei aqui, ó, o caráter é a força mais poderosa que uma pessoa pode possuir. O caráter é a força mais poderosa que uma pessoa pode possuir. Eu coloquei aqui, ó, a personalidade, ela pode até abrir portas, mas é o seu caráter que vai mantê-las abertas. Quem pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Note aqui, ó, quem perde dinheiro perde muito, quem perde amigo perde muito mais. Quem perde o seu caráter está definitivamente falido. Quem quer ter um caráter abençoado, dê um glória para o Senhor Jesus aí agora. E ele fez o quê? Penhorou tudo isso. Penhorou o lenço, penhorou o anel, a identidade espiritual, o aspecto espiritual e o aspecto também moral dele. A moral acabou. Se você perdeu a moral, você está completamente falido. Não adianta ter dinheiro se você não tem caráter. Não adianta ter fama se você não tem caráter. Não adianta ser estético, bonito, ser a rainha ou ser o rei. Se você não tem caráter, você está falido. Nada substitui o seu caráter. O caráter é a força mais poderosa que você pode possuir. Quantos podem dar um glória para o Senhor Jesus nesse momento? Vamos terminar. Veja bem o aspecto do cajado, ó. Autoridade espiritual, ó. Somos autorizados a realizar obras extraordinárias pelo poder do nome de Jesus. E estes sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão quem? Falarão em novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe estará dano algum, e imporão as mãos sobre quem? E vai acontecer o quê? Eles serão curados. Quantos creem que eles serão curados para a glória de Jesus? E por último de tudo, temos uma autorização direta para cuidar do bem-estar espiritual uns dos outros. Jesus disse, ó, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. Tudo isso você tem na sua vida, e o diabo quer roubar de você, ó. Também vos digo, se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está onde? No céu, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem crê que ele ainda está aqui nessa noite? Quantos crê? Isso tudo está vinculado aos aspectos da sua identidade. Tudo está vinculado. E por último, a restauração de Judá. Agora 5 minutos eu termino. Judá, ele reconhece que Deus viu o que eles fizeram, ó. Então disse Judá, que faremos, ó meu Senhor? A iniquidade dos teus servos, eis que somos, ó, achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor. Judá, arrependido agora, age diferente em prol do seu outro irmão, ó. Agora pois, fique teu servo em lugar de quem? Desse? Para ser o quê? De meu Senhor, e suba esse moço com os meus irmãos. Olha por que ele fez isso. Veja bem aqui, ele se coloca agora como fiador de Benjamim, o seu irmão. Isso aqui é muito importante para nós encerrar. O que ele fez? Ele disse, eu não quero mais ver o meu pai chorando daquele jeito que eu vi o meu pai. Eu não quero ver o meu pai lamentando do jeito que eu vi o meu pai aquela vez. Eu não quero passar por aquele trauma mais. Tudo isso que aconteceu na nossa vida, porque vendemos o nosso irmão injustamente. Eu não quero, eu me ofereço. A Bíblia diz que quem ofereceu como fiador por nós para pagar os nossos pecados? Qual é o nome dele? Jesus é o descendente da tribo de... Jesus é descendente da tribo de... Quem crê que Deus pode fazer uma restauração no nosso caráter? Dê uma salva de palma para o Senhor Jesus agora.
Se coloque de pé para nós terminar. Veja bem, 43:8. Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos, não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei por ele, eu vou ser fiador por ele. Olha Deus restaurando ele agora. Deus restaurando, ó. Da minha mão requererás, se eu não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Vamos terminar. Porque teu servo se deu por este moço. Olha aí agora, como Deus restaura a vida dele. Agora o caráter dele, arrependido pelo que fizeram com seu irmão. O texto é muito grande. Ele chega e diz: eu me darei por fiador por ele. Eu vou pagar a dívida dele. Eu me ofereço no lugar dele. Eu vou servir no lugar dele. Eu me coloco para trazer liberdade a ele. Eu quero que ele seja livre e eu vou ser escravo. Judá agora está sendo transformado por Deus. O arrependimento no seu coração. Quantos acreditam que pode sair daqui transformado? Dê uma salva de palma bem alto para o Senhor Jesus nessa noite. E nota aqui para terminar, agora ele é nomeado pelo seu pai a conduzi-los ao Egito. 46:28, e Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, chegarem à terra de Gósen. Os crimes de Rubem, Simeão e Levi os privaram do direito de primogenitura. Agora o Judá, que estava categoricamente sentenciado a morrer como um escravo, agora ele arrependido se coloca como fiador do seu irmão. Deus restitui a sua posição e ele toma o direito de primogenitura, filho prudente. Quantos podem dizer um glória bem alto ao Senhor Jesus agora? Por quê, pastor? Preste bem atenção. Ele assumiu, isso aqui nós vamos encerrar agora, ele assumiu a liderança patriarcal nos lugares de Abraão, Isaac e Jacó. 49, agora o Jacó vai orar para os filhos. Vai orar para os filhos. E ele profetiza na vida de cada filho. Veja como Deus restaurou ele. Olha como Deus restaurou ele. Quando Jacó põe a mão na cabeça dele, para profetizar para ele, Jacó disse: Judá, a ti te louvarão os teus. Olha aí. A tua mão será sobre os pescoços dos seus. Os filhos de teu pai a ti se. Olha aí, gente, as profecias. A restauração. 49:10, eu coloquei letra maiúscula. Não se arredará nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Jesus, Siló, e eles se congregarão os povos, grandes descendentes da tribo de Judá, Boaz, Obed, Jessé, Davi e o Senhor Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir ao Senhor da obra de restauração? O que eu quero dizer? Vou orar por você aonde você está aí agora. Não permita que o seu passado venha destruir para sempre o seu futuro. Não permita que o seu passado venha destruir para sempre o seu futuro. Não permita. Deus tem uma nova história para a sua vida. Quantos podem dar um glória bem alto ao Senhor Jesus? Levante a sua mão e orem comigo. Querido Deus e eterno Pai, assim como o Senhor restituiu a posição de Judá, perdoando os seus pecados, perdoando as suas atitudes erradas, assim como o Senhor restituiu o direito de primogenitura de Judá, trazendo a ele uma descendência gloriosa, firmando o pacto que o Senhor tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó, pedimos ao Senhor que estenda a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Transforma o nosso coração, transforma a nossa alma, muda definitivamente esse nosso caráter deformado, transforma a nossa mente, remova o entendimento errado, o conhecimento imundo, substitui, ó Pai, pelo um pensamento glorioso, estimulativo e alegre, Pai. Eu ministro o perdão, eu ministro a restauração, eu ministro a alegria da salvação na vida dessas pessoas que vão aplaudi-lo agora. Deus abençoe sempre em nome de Jesus. Podeis assentar. Nós vamos encerrar agora. Um novo tempo Deus tem pra mim. Deus abençoe. Pode continuar cantando. Liga a luz aí. Que perdido foi
ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Vamos, Lorena, canta um pedacinho com ele aqui, ó, só um pedacinho. Vai. Uma nova história Deus tem. Canta, igreja, canta com eles aí, igreja, canta, vai, vai, vai. Um novo tempo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Vamos estar juntos. Uma nova história Deus tem. Vou crer que Deus tem uma nova história para a sua vida. Levante a mão e glória. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aplauda o Senhor Jesus com alegria.